Existe uma verdade oculta, um poder tão grandioso que desafia a compreensão humana. Você acredita que a mais profunda escuridão pode ser vencida pela mais pura luz? Essa pura luz se revela em um testemunho vívido da fé católica, um mergulho profundo em nossa vivência da devoção a Cristo, à Igreja e aos santos. É uma jornada que nos leva à periferia de Roma, a um tempo de inocência brutalmente interrompida. Como uma criança, ainda na alvorada da vida, pode se tornar um farol de esperança e redenção. Como o mais cruel dos atos pode, por um milagre do coração, gerar a mais impressionante transformação? O que acontece quando a inocência encontra a mais pura malevolência? Prepare-se para uma revelação profunda, uma história que fará você questionar os limites do perdão e a força inabalável da fé. Uma história que você não esquecerá. Em 1902, numa pequena vila perto de Netuno, sul de Roma, cercada por campos que prometiam, mas raramente entregavam fartura, uma estrela singela nasceu em meio à mais profunda simplicidade e à penúria. Seu nome? Maria Goretti. Aquela menina, desde pequena, já carregava nos olhos a sabedoria silenciosa de quem viu demais, de quem sentiu as durezas da vida antes do tempo. Seu espírito, puro e resiliente, transcendia em muito a fragilidade de sua terra-idade, revelando uma maturidade incomum para sua idade. Desde cedo, Maria demonstrava uma fibra moral e uma inocência que contrastavam com a aspereza do mundo ao seu redor. A família Goretti, embora abençoada com o amor que aquecia os corações, mesmo nas noites mais frias, era incessantemente desafiada pela miséria implacável daquela época. Não possuíam sequer um palmo de terra para chamar de seu, vivendo à mercê da generosidade alheia. O pai, Luigi, um fazendeiro de mãos calosas e gastas pela labuta incessante sob o sol impiedoso, via-se obrigado a arrendar pequenos pedaços de chão na esperança de arrancar da terra o mínimo necessário para alimentar seus filhos e manter a dignidade familiar. Sua moradia, um armazém abandonado e rústico, emprestado pelo proprietário das terras, era um lembrete constante da precariedade de sua existência. Ali, entre paredes frias e uma humildade quase absoluta, a vida se desenrolava, marcada pelo suor exaustivo do trabalho diário e pela fé inabalável em dias melhores. Enquanto a pequena Maria já mostrava a força de sua alma, dedicando-se a ajudar em tudo que podia, com uma compaixão e um senso de dever surpreendentes para uma criança. Por 2 anos, a vida, embora dura, mantinha um equilíbrio precário. Havia comida na mesa, um teto sobre suas cabeças. Mas a vida, como a terra, é imprevisível. Uma tragédia silenciosa, invisível aos olhos, espreitava nas águas estagnadas. A malária. Em apenas 10 dias, o pai de Maria, o pilar da família, foi levado, deixando para trás uma esposa e 6 filhos, o mais novo, um bebê. Aos 11 anos, em um piscar de olhos doloroso e implacável, Maria viu sua infância, ainda tão frágil e cheia de promessas, desvanecer-se completamente, substituída por uma realidade abrupta e cruel. Com o pai já falecido, deixando um vazio imenso e uma família desamparada, sua mãe, Assunta, foi forçada a assumir o lugar dele nos campos. Ali, sob um sol escaldante que castigava não apenas a pele, mas também a alma, ela trabalhava de forma exaustiva e dolorosa, numa corrida desesperada contra a fome, que, como uma sombra, ameaçava engolir a todos. Era um fardo esmagador e inimaginável para uma mulher que já carregava o peso do luto no peito. E Maria, ela, a criança que deveria estar brincando, rindo e sonhando, num ato de amor puro e sacrifício que desafiava a própria lógica e a natureza, tornou-se, sem questionamentos, a inquestionável matriarca do lar. Suas mãos pequenas, antes feitas para segurar bonecas e desenhar no chão, agora manejavam com destreza utensílios de cozinha e vassouras pesadas, e cuidavam com uma ternura de mãe dos irmãos menores, alguns deles ainda de colo, que dependiam inteiramente dela. Sua pequena figura de apenas 11 anos, com a responsabilidade de uma vida inteira sobre os ombros, transformou-se na mamanha da casa. Era sem dúvida uma inversão cruel e profundamente injusta de papéis, sim.
mas que ela abraçou com uma diligência espantosa e um amor incondicional que surpreenderia e comoveria qualquer adulto. Sua única e profunda meta, que a impulsionava e iluminava seus dias de labuta, era aliviar, ainda que minimamente, o sofrimento dilacerante de sua mãe. Uma alma infantil, mas já tão grandiosa, dedicada a esse sublime propósito de amor e cuidado. Mas nem toda a escuridão vinha da pobreza. Uma nova sombra, mais sinistra e perniciosa, começava a rondar. Era Alessandro Serenelli, um jovem de 20 anos, vizinho e filho do parceiro de trabalho da família. Inicialmente, suas palavras eram grosseiras, comentários inadequados que faziam Maria se encolher e fugir. Mas a repulsa dela parecia apenas alimentar um interesse doentio. A tensão aumentava a cada dia. Alessandro se tornava mais audacioso. Sua proposta, um sussurro imundo, reverberava na inocência de Maria. Ele queria que ela se entregasse a ele, e não aceitaria um não como resposta. Ameaças veladas se tornaram explícitas. Ele estava disposto a machucá-la gravemente para conseguir o que queria. Maria estava irremediavelmente presa em um dilema terrível e sem aparente solução. Cada dia que passava, o cerco se apertava em torno de seu pequeno mundo e a sensação de claustrofobia se tornava insuportável. Sem a figura protetora e forte do pai, que a morte havia cruelmente arrancado de sua vida, Maria se via completamente desamparada. Para piorar, sua mãe, Assunta, já estava exausta pela sobrecarga da fazenda e da família e, cega pela exaustão e pela necessidade, havia sido completamente iludida pela falsa ajuda e pela enganosa prestatividade de Alessandro. Maria sabia, com uma clareza dolorosa, que não havia para onde correr nem a quem recorrer. Se ela ousasse revelar as ameaças sórdidas e as propostas ultrajantes de Alessandro, sua família, já na beira do abismo da miséria, perderia o único abrigo que possuíam e o escasso sustento que conseguiam. Aquele homem manipulador, astuto e dissimulado havia se infiltrado de forma perversa na confiança de sua mãe, apresentando-se como um amigo prestativo, um benfeitor. E por isso, Maria carregava sozinha em seu pequeno peito o peso esmagador daquela ameaça silenciosa, o medo gélido de um futuro incerto que a esperava. Sua infância, que já havia sido roubada pela dura rotina do trabalho doméstico e do cuidado com os irmãos, agora estava tragicamente assombrada por um perigo muito maior, que feria a alma. Ela, uma menina pura e vulnerável, estava terrivelmente sozinha diante de um predador, sem voz, sem saída, e com o coração apertado por uma agonia silenciosa. O ar na casa era denso, carregado de uma tensão invisível. Alessandro aguardava o momento. E o momento chegou. Um dia, sabendo que Maria estava sozinha, ele se aproximou, não com palavras, mas com um instrumento de morte nas mãos, um afiador de lâminas transformado em punhal. A voz de Alessandro, distorcida pela raiva e pela depravação, cortou o silêncio daquele humilde cômodo como um açoite gelado. Maria, a menos que você faça o que eu quero, eu vou te matar! Naquele instante, o mundo pareceu congelar. Ele colocou a arma, aquele afiador de lâminas transformado em punhal, contra o corpo frágil dela, um gesto carregado de uma intenção perversa. O ar tornou-se denso, pesado, quase irrespirável. Era a pura e cristalina inocência daquela menina de apenas 11 anos, confrontando a maldade mais bruta e desumana. Seu pequeno corpo podia ser frágil e vulnerável, mas sua alma, moldada pela fé inabalável em Deus e nos princípios de sua igreja, era de aço indomável. Maria não hesitou. Não houve segundo de dúvida em seu coração puro. Em sua fé inabalável, ela compreendia com clareza cristalina o que era certo, o que era sagrado, o que era a vontade de Deus. Ela recusou.
Seu não, proferido com uma coragem sobre-humana, ecoou mais alto do que qualquer ameaça, mais forte do que a própria promessa de morte, desafiando a escuridão que a envolvia. Aquele não foi um grito pela pureza, um testemunho silencioso de sua devoção a Cristo e à Igreja, uma resposta de amor a Deus. A recusa acendeu uma fúria animalesca em Alessandro, uma raiva selvagem que explodiu em violência sem precedentes. Cegado pelo ódio e pela frustração de ter sua vontade negada por uma criança, ele desferiu 9 golpes brutais, 9 facadas impiedosas que rasgaram o ar e o corpo de Maria. A força empregada era tão desproporcional à sua pequena vítima que o afiador, além de transpassar seu delicado corpo, foi deformado. 3 dos golpes atingiram violentamente a coluna vertebral da menina, com tal intensidade que a lâmina do afiador se dobrou e entortou, revelando a ferocidade do ataque. Maria, com seus órgãos vitais atingidos, caiu, inconsciente, sua vida esvaindo-se no chão. Alessandro, convencido de que a havia assassinado, fugiu dali como um covarde, trancando-se em seu quarto ao lado, tentando escapar da cena do crime, mas não de si mesmo. Contudo, a história de Maria Goretti não terminaria ali. A vontade de viver, aquela chama de fé que ardia em seu espírito, ainda pulsava, teimosa e resiliente. Mesmo em meio à dor insuportável e à inconsciência parcial, Maria recuperou um fragmento de consciência. Com uma força que só o desespero e a fé podem conceder, ela começou a arrastar-se. Metro a metro, em um esforço agonizante, a menina ferida rastejou pelo chão da cozinha em direção à porta, a poucos metros de distância, sua única esperança de socorro. Com a mão trêmula e ensanguentada, ela conseguiu estender-se e, num último e desesperado ato, destrancar o ferrolho. Um pequeno fio de esperança, um pedido mudo de socorro que ecoava no silêncio da casa. Mas o leve som da tranca, mesmo abafado pela dor e pelo esforço, foi o suficiente para alertar seu algoz. Alessandro, que a imaginava morta, ouviu o barulho. A fúria assassina ressurgiu. Ele retornou e, num ato de desespero e maldade ainda mais intensa, esfaqueou-a mais 5 vezes. Foram esses novos e cruéis golpes que selaram definitivamente o destino de Maria. Seus intestinos foram irremediavelmente perfurados e a infecção mortal, a peritonite, começou seu trabalho implacável, consumindo a vida da pequena santa, gota a gota. O tempo parecia parar, mas a realidade cruel logo se impôs. Não demorou muito para que Maria fosse encontrada. A cena era desoladora. Seu pequeno corpo jazia no chão, em uma poça de seu próprio sangue. Os ferimentos gritantes em sua inocência brutalizada. Assunta, sua mãe, ao deparar-se com o horror indizível, foi tomada por um desespero avassalador, um grito que não encontrava voz, apenas uma dor profunda que rasgava a alma. A febre, já um sinal sombrio da infecção que se instalava, começava a consumir o corpo de Maria, tornando sua pele pálida e fria, mas seu rosto, curiosamente, mantinha uma serenidade quase sobrenatural, um contraste chocante com a violência do ato que sofrera. Não havia tempo a perder, mas o tempo era um luxo que eles não tinham. Em um vilarejo tão isolado, não existiam hospitais próximos nem recursos de transporte adequados. Com o desespero e a pouca ajuda disponível, Maria foi improvisadamente colocada em uma carroça rústica, ou talvez carregada, com a maior delicadeza possível, pelos poucos homens dispostos a ajudar. A jornada até o hospital mais próximo, que ficava a uma grande e agonizante distância, transformou-se em uma via crucis. Cada solavanco da carroça na estrada de terra batida era uma facada renovada no corpo já martirizado da menina. O tempo passava cruelmente devagar, e a cada metro percorrido, a vida parecia esvair-se um pouco mais. A febre escalava e a perda contínua de sangue, somada à longa e extenuante viagem, deixava Maria cada vez mais fraca, mergulhando-a em um estado de quase inconsciência. A esperança, frágil como um lírio pisoteado, lutava para não se apagar naquela dolorosa corrida contra a morte. Finalmente, após uma jornada agonizante, Maria chegou ao hospital distante, um lugar de esperança e desespero. Seu pequeno corpo estava em estado crítico, devastado pelas 14 facadas, e a febre, um sinal claro da peritonite que se alastrava, já atingia picos alarmantes, consumindo suas últimas forças.
A vida, um fio tênue e precioso, esvaía-se rapidamente de seu ser. Em sua agonia, ela clamava por água, incessantemente. Um sussurro desesperado que se transformava em um lamento quase inaudível, mas carregado de uma sede profunda. Era um clamor humano, instintivo, diante da desidratação e da febre que a consumiam. Contudo, os médicos, em sua tentativa desesperada e dolorosa de salvá-la, sabiam que cada gota de líquido ingerida agravaria a infecção nos órgãos internos, espalhando ainda mais o conteúdo dos intestinos perfurados por todo o corpo e precipitando sua morte. Negar-lhe a água, embora parecesse uma crueldade, era um ato de amor e de última esperança. Foi nesse cenário de dor e incerteza que um padre local se aproximou de sua cama. Sua voz calma e carregada de compaixão ofereceu a Maria não um alívio físico, mas um consolo espiritual que transcendia a dor corporal. Ele fez uma pergunta que ressoou no quarto como um chamado divino, uma questão que ia além da compreensão da maioria dos adultos. Maria, nosso Senhor na cruz também suplicou por água, mas ninguém lhe deu. Você também quer oferecer sua sede pelos pecadores? E Maria, em sua agonia extrema, demonstrando uma lucidez e uma fé que espantaram a todos, sem o menor sinal de hesitação, respondeu com clareza e firmeza: "Sim, Padre, eu farei isso." A partir daquele momento, com uma determinação sobrenatural, ela nunca mais pediu por água, transformando sua sede física em uma poderosa oferta espiritual. Não havia tempo a perder. A única chance de Maria era uma cirurgia urgente, mas seu coração, já fragilizado pela perda de sangue, pela infecção e pela exaustão, não suportaria a anestesia. A decisão foi tomada. A operação seria realizada sem qualquer entorpecimento. Cada corte da lâmina do cirurgião, cada movimento das mãos que tentavam reparar os danos internos, Maria sentia. A dor era excruciante, dilacerante, um inferno na terra. No entanto, ela não gritou, não se queixou. Com uma força interior que beirava o milagre, ela ofereceu silenciosamente cada pontada de dor pelos pecadores, por aqueles que se afastaram de Deus, por aqueles que ainda se afastariam. Seu sofrimento era um sacrifício, um ato de amor puro e total por Cristo e pela salvação das almas. E então, em um ato supremo de amor e misericórdia, pouco antes de sua jovem e santa alma deixar o corpo mortal, Maria Goretti pronunciou as palavras que selariam seu legado e mudariam o destino de muitos, inclusive de seu algoz. Eu perdoo Alessandro Serenelli e quero que ele esteja comigo no céu para sempre. Com essas palavras, Maria, com sua pureza inabalável, triunfou sobre a depravação, sobre a violência e sobre o ódio. Seu corpo cedeu, mas seu espírito se elevou, deixando este mundo como uma mártir da pureza e do perdão. Aos 11 anos, Santa Maria Goretti faleceu, e a luz de sua fé se acendeu para iluminar a humanidade. Alessandro foi a julgamento. Declarou-se inocente, alegando legítima defesa. Ninguém acreditou. Condenado a 30 anos de prisão, ele entrou no cárcere como um homem movido pela raiva mais pura. Culpava Maria por seu destino, remoendo a ideia de que, se ela tivesse cedido, nada daquilo teria acontecido. Ele era um vulcão de violência, isolado dos demais prisioneiros por 6 anos. O ódio cego de Alessandro o aprisionava mais do que as grades da cela. Até que numa noite, o milagre se fez. Maria apareceu para ele em um sonho. Ela não disse uma palavra, apenas colhia lírios brancos em um jardim celestial e os entregava a ele. 14 lírios, o mesmo número de vezes que ele a havia esfaqueado. Um por um. Aquele gesto mudo, de uma pureza avassaladora, foi o seu perdão. Eu te perdoo. O gelo em seu coração, que parecia eterno, finalmente se quebrou. A luz e o Espírito Santo o invadiram. Alessandro foi inundado por um arrependimento genuíno. Ele pediu para falar com o bispo, confessou seu terrível pecado, assumindo o assassinato de Maria. O homem mais raivoso da terra estava em profunda contrição. A partir daquele dia,
Alessandro Serenelli começou uma vida de santidade na prisão. Leu a Bíblia avidamente, desenvolveu uma profunda vida de oração e evangelizou seus companheiros de cela. Ele havia sido condenado a 30 anos, mas foi libertado 3 anos antes, após 27 anos, por sua completa transformação. Ninguém era libertado mais cedo naqueles dias, mas a mudança em Alessandro era inegável. A primeira e mais urgente ação de Alessandro, ao finalmente deixar para trás os portões da prisão que o aprisionaram por 27 longos anos, foi procurar Assunta, a mãe de Maria. Não havia outro lugar para ir, nenhuma outra dívida a ser paga que não fosse aquela, de frente para a dor que ele causara. Com um misto de temor e uma inabalável determinação nascida da fé recém-encontrada, ele se dirigiu à humilde morada dela. A batida na porta ressoou pesadamente no silêncio que precedeu o encontro. Cada segundo que se seguiu pareceu uma eternidade, um prenúncio de um confronto que ambos sabiam ser inevitável, mas que parecia impossível de acontecer. Quando a porta finalmente rangeu e se abriu, revelando o rosto marcado pelo tempo e pela dor de Assunta, o ar pareceu rarear. Ali estava ele, de pé diante dela, o homem que com sua violência cega havia destruído uma parte inestimável de sua família, que havia tirado a vida de sua filha mais querida e inocente. Seus olhos, outrora preenchidos por um ódio profundo e justificado, agora marejavam diante da figura envelhecida e humilhada que se apresentava. Que palavras poderiam ser ditas em um momento tão carregado? Como reagir diante daquele que causara tamanho sofrimento, mas que agora parecia transbordar de um arrependimento genuíno? Alessandro, visivelmente abalado e com a voz embargada pela emoção e pelo peso esmagador de seu passado, conseguiu a duras penas proferir as palavras que o perseguiam há anos. Assunta, você sabe quem eu sou? Era uma pergunta retórica, sim, mas carregada de uma súplica por reconhecimento e, quem sabe, por um mínimo de humanidade. Sim, eu sei quem você é, ela respondeu, as lágrimas rolando livremente pelo seu rosto, misturando a dor de um luto que nunca se apagou, com a surpresa e uma nova centelha de esperança que se acendia em seu coração. Tomando coragem e com um nó na garganta, Alessandro prosseguiu, sua voz quase um sussurro. Você me perdoa? A resposta de Assunta foi um dos maiores atos de amor cristão e de graça que o mundo já testemunhou. Um testemunho vivo do poder redentor da fé de Maria. Alessandro, Deus já te perdoou. Maria já te perdoou. Como eu poderia não te perdoar? Aquelas palavras não eram apenas um perdão, eram uma absolvição, uma aceitação, um abraço de uma mãe que havia compreendido a profundidade da redenção. Naquele dia, véspera de Natal de 1934, um dia que deveria ser de celebração do nascimento do Salvador, testemunhou um milagre humano ainda mais próximo. Assunta não apenas perdoou o Alessandro em palavras, ela o aceitou em seu coração, como se ele fosse seu próprio filho, perdido e reencontrado. Juntos, em um ato de profunda fé e reconciliação, caminharam lado a lado para a Missa do Galo. A cena, para quem os via, era inimaginável. A mãe da santa, a mártir da pureza e o assassino de sua filha, lado a lado, em total harmonia. Ao receberem a Sagrada Comunhão, suas almas se uniram não apenas em Cristo, mas através do perdão de uma criança que havia dado sua vida pela virtude. Foi um momento de pura graça, selando um laço inquebrável nascido da dor mais profunda e da mais sublime manifestação do amor. E por causa da escolha de Maria, a glória de sua santidade ecoou pelo mundo. Em junho de 1950, a Praça de São Pedro testemunhou um evento histórico, a canonização de Santa Maria Goretti. Mais de 500 mil de pessoas se reuniram, a maior multidão na história da Igreja Católica até aquele momento. Pela primeira vez, uma canonização aconteceu ao ar livre, pois a Basílica de São Pedro era pequena demais para abrigar tamanha devoção. E lá, em meio à multidão, estava ela, Assunta, a mãe de Maria, testemunhando o reconhecimento da santidade de sua pequena filha.
A escolha de Maria também guiou Alessandro Serenelli a uma vida de profunda santidade. Ele se tornou um irmão leigo capuchinho franciscano, conhecido por suas orações e intercessões. Sua transformação foi tão radical que hoje existe um movimento para iniciar sua própria causa de canonização. O agressor transformado em um modelo de virtude pelo perdão de sua vítima. Após sua passagem heróica por esta terra, Santa Maria Goretti não se contentou em ser apenas uma lembrança ou um exemplo distante. Sua intercessão, manifestada em inúmeros milagres, tornou-se um farol de esperança e um testemunho vivo da profundidade de sua graça e do poder de sua fé inabalável. Os relatos de curas inexplicáveis e intervenções divinas atribuídas à sua poderosa intercessão abundam, tecendo uma tapeçaria rica e inspiradora de fé e redenção. Um dos casos mais pungentes e amplamente documentados é o de um homem cuja identidade é guardada com reverência, que sofreu um acidente horrível, resultando em seu pé completamente esmagado. A imagem era desoladora: ossos estilhaçados, tecidos dilacerados, uma massa informe de carne e sangue. Os médicos, diante da gravidade da lesão, não viram outra saída senão a amputação. Enquanto a data da cirurgia se aproximava e com ela a iminência da perda irreversível, a família do homem, movida por uma fé profunda e por uma última fagulha de esperança, começou a suplicar, não aos homens, mas aos céus, e especificamente à jovem Santa Maria Goretti, cuja história de pureza, sacrifício e perdão já ressoava nos corações dos fiéis. Horas foram dedicadas à oração fervorosa, rosários foram rezados com lágrimas nos olhos e a intercessão da menina Marte era invocada com uma intensidade desesperada. Eles colocaram a fé de que a mesma força que a impulsionou a perdoar seu agressor, a mesma pureza que a levou ao martírio, poderia agora tocar a vida daquele homem e operar o impossível. E o impossível aconteceu. Em um momento que desafiou toda a lógica médica e científica, para a surpresa atônica de todos, o pé esmagado começou a reagir. A mudança não foi gradual, mas dramática e inegável. Testemunhada pelos médicos que acompanhavam o caso, o homem, que estava prestes a ter seu pé amputado, levantou-se e pôde andar novamente. Sem sequer uma claudicação, sem sequer uma cicatriz que lembrasse a devastação. O legado de Santa Maria Goretti, no entanto, não se restringe apenas aos milagres espirituais e às conversões. A própria presença física de seu corpo, mantido intacto através dos séculos, serve como um testemunho mudo, mas poderoso, de sua santidade. Em um fenômeno que desafia a explicação científica, o corpo de Santa Maria Goretti é considerado incorrupto, um sinal de graça divina que a Igreja reconhece em alguns de seus santos. Este precioso relicário de fé está preservado na Basílica de Santa Maria Goretti, localizado em Nettuno, na Itália, um local de peregrinação para milhares de fiéis. Ao adentrar a basílica, o devoto se depara com um relicário imponente, com laterais de vidro, dentro do qual se encontra uma estátua de cera primorosamente esculpida que representa a jovem santa. Embora o corpo em si não seja diretamente visível ao olhar, ele repousa ali, intacto, dentro dessa representação. O esqueleto de Maria está completo, um feito notável dada a passagem do tempo, com exceção de alguns pequenos fragmentos. Esses fragmentos, considerados relíquias de primeiro grau, foram cuidadosamente removidos e destinados a altares em diversas partes do mundo, ou utilizados no ministério da Igreja, para que mais fiéis pudessem ter uma conexão física com a santidade de Maria. Um detalhe particularmente comovente é o destino de seu braço direito. Foi com esse braço, ainda tão jovem e frágil, que Maria tentou se defender de seu agressor num último e desesperado ato de autopreservação e pureza.
Esse mesmo braço foi separado e doado à igreja de São Nicolau, em Corinaldo, sua cidade natal. Igreja que hoje é um santuário dedicado à própria Santa Maria Goretti. É um símbolo poderoso de sua luta e de seu sacrifício pela virtude. A Igreja Católica, em sua sabedoria e prudência, observa o fenômeno da incorruptibilidade com cautela e rigor, pois não é um requisito para a canonização de um santo. Contudo, para muitos fiéis e para a própria comunidade cristã, a preservação do corpo de Santa Maria Goretti da decomposição natural após a morte é interpretada como um milagre em si, um sinal palpável da aprovação divina e uma confirmação ainda mais eloquente de sua extraordinária santidade. É mais uma prova de que a pureza e a fé daquela menina transcenderam a própria morte, deixando um legado não apenas espiritual, mas também físico para as gerações futuras. A história de Santa Maria Goretti é um eco eterno. Ela nos confronta com uma pergunta crucial: o que significa perdoar? Não o perdão fácil, mas aquele que transcende a dor, a injustiça e o sofrimento mais inimaginável. Maria, em sua fragilidade, escolheu a força do amor. Em sua agonia, escolheu a esperança para seu algoz. Seu sacrifício e seu perdão ressoam através dos séculos, convidando-nos a refletir. Onde está a verdadeira força? Onde encontramos a redenção? Santa Maria Goretti, rogai por nós. Esta é uma história viva e pulsante. É para sentir cada nuance da dor, coragem, pureza e amor na breve vida de Maria Goretti. Sinta a infância roubada e o martírio, mas acima de tudo, a força de sua fé, a profundidade de seu perdão e a grandeza de seu sacrifício. Permita que essa emoção toque sua alma, revelando a beleza da santidade. É também para pensar profundamente nos valores que ela encarna. Pureza como escudo, fé como rocha, perdão como chave para a libertação. Reflita sobre o triunfo do bem sobre o mal. Que lições tiramos de sua resiliência e escolha heróica pela virtude? Como aplicar esses princípios em nossa vida, em um mundo que carece de pureza e perdão? A história de Maria Goretti nos convida à introspecção profunda e a fortalecer nossa moral. E, acima de tudo, é uma história para nunca mais esquecer. Seu legado é uma chama perene que ilumina o caminho da santidade e da redenção. Guarde cada detalhe, cada sacrifício, cada palavra de Maria em sua memória, pois são pilares para a humanidade. Que sua coragem inspire a nossa, sua pureza nos impulsione à retidão e seu perdão nos ensine a amar sem limites. Que a luz dessa mensagem resplandeça em seu coração por toda a vida, um lembrete do poder da fé, virtude e misericórdia. Se a comovente história de Santa Maria Goretti o tocou, deixe seu comentário abaixo. O que mais o impactou? Compartilhe suas reflexões. E para continuar essa jornada de fé e inspiração, não se esqueça de se inscrever no canal. Junte-se a nós para mergulhar nas riquezas espirituais que transformam vidas e acendem a esperança.